Olá, minhas amigas e meus amigos, começando mais um episódio do Porta 443, para você que curte tecnologia e sabe muito bem por qual porta entrar. Bom, hoje um assunto super interessante para conduzir comigo mais uma vez, Daniel Parra. Fala, Fabião, mais uma vez ao seu lado, que honra, muito bom estar aqui. E, cara, hoje com um convidado que realmente você já deu um spoilerzinho, né? Um assunto que acho que todo mundo quer saber um pouquinho mais, né? É um assunto que ele sempre explode na internet aí, né? Estamos com Odair Sardinha, da Polyflow e da Foz Impressões 3D, cara. Odair, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo ótimo, obrigado aí pelo convite, né? Fábio, pessoal, muito obrigado aí. Tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que é impressão 3D e mostrar que isso aí não é um bicho de 7 cabeças, não. Pode ver que vai estar bem acessível aí pro pessoal. Vai ter bastante assunto legal aí pra gente. Maravilha. Show de bola, Dair. Vamos lá. Não, justamente esse ponto, né? Porque muita gente acha que impressão 3D é coisa de laboratório, né? Somente isso, né? Onde que a impressão 3D já está presente no nosso dia a dia, por exemplo? Mesmo que as pessoas nem percebam, cara. Cara, e pior que é bem isso que você tá falando, assim, praticamente a impressão 3D tá em tudo, né? Principalmente na parte de desenvolvimento de produto. Então vamos supor que você quer algum objeto aqui, um vaso, um copo. Toda empresa que vai projetar, ela precisa fazer um protótipo. Então praticamente tudo que a gente vê precisa desse protótipo para validar antes de lançar o produto, né? Sim. Por exemplo, sei lá, um vasinho de planta. A gente faz a impressão 3D, normalmente desse protótipo. O pessoal que faz moldes e faz injeção plástica, pega, leva para o cliente, valida, faz testes antes de fazer o molde. Imagina um molde que custa na faixa aí de 300, 500 mil reais, tem moldes que são muito caros. Uhum. Aí você não fez o protótipo, você matou o molde. Então às vezes você tem que fazer essa parte de prototipagem para economizar e não ter essas perdas. Então o pessoal utiliza muito, principalmente na indústria, para fazer essas validações de produto. Então, se você for ver tudo que a gente está vendo aqui, capinha de celular, objetos de decoração, o pessoal faz esse desenvolvimento, né? Peças de reposição. Então vamos por um carro antigo que não fabrica mais. O pessoal costuma imprimir em 3D para poder repor essa peça e montar. Ó, que Legal, sacada, cara. sacada legal, hein? Legal. Pra você que gosta de carro, ó. Tem de tudo. Todo lugar aí tem alguma coisa de impressão 3D. Cara, eu vi na internet, eu nem sei se é real, vou trazer aqui pra gente, não sei se você viu isso também, mas tem alguns lugares no mundo, as pessoas estão imprimindo em 3D até órgãos. Você chegou a ver isso? Sim. É Não- real isso? É real. Não é o meu ramo de atuação, mas a gente fica ligado nessas coisas também. Então, parte de órgãos, órgãos externos, por exemplo, orelha, nariz, o pessoal vai fazer reconstrução, eles fazem a impressão com células vivas, que aí o índice de rejeição é praticamente zero, né? Então você consegue reconstruir uma orelha, por exemplo, fazendo a impressão em 3D dessas células vivas e implantar no paciente. Então isso já existe, já é real. Na área da saúde também, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia extremamente complexa. Então normalmente eles imprimem parte do corpo do paciente, vai mandíbula, simulam a cirurgia ali e você consegue, na hora da cirurgia, já ir mais rápido, modelar as plaquinhas e tudo. Então você tem um ganho também para o paciente. Então a área da saúde também tem muita coisa de impressão 3D, é bem amplo. Cara, e às vezes a pessoa não enxerga isso, né? Acha que a impressora 3D é só um brinquedo ali. Não, eu vou ter como um brinquedo aqui que eu vou imprimir um chaveirinho. E não é bem por aí, né? Tá sendo usado para diversos tipos de protótipo, né? Mas agora, dentro desse mundo, para mim, para que a gente consiga, né, ter ali uma impressão, o que é necessário? Claro, além da impressora, conta um pouquinho assim, o que é preciso para que tenha esse processo num todo? Só complementando aqui para não esquecer, a gente falou da área da saúde, mas, por exemplo, a área da construção civil. Tem gente já imprimindo casa, tem cases no Brasil imprimindo casas em impressão 3D. Olha só. Né? Então, assim, é muito amplo, nós vamos falar mais para frente. Legal. Voltando agora na parte do que você precisa para começar na parte da impressão 3D. Hoje a informação está muito acessível. Então, assim, você sozinho,
Você pesquisando em internet, você consegue ter o conhecimento sobre impressão 3D. Então, a primeira parte é isso, buscar conhecimento, buscar entender. A barreira de entrada que antes, que era preço, né, para impressora 3D, ela já caiu muito. Então, antigamente, um valor mínimo aí para uma impressora 3D, sei lá, 50 mil reais. Hoje, com 1.500 reais, você já compra uma impressora. Você tá brincando. Parcela lá 12 vezes no cartão e vai, entendeu? Então, você já consegue ter uma maquininha dessa dentro de casa. Então, as barreiras de entrada, que era conhecimento e custo, já não tem mais, né? Hoje está super acessível. Então, é isso que você precisa. É comprar uma impressora 3D e buscar conhecimento para saber utilizar ela da melhor forma. Esse é um erro que às vezes vai depender muito do seu perfil, né? Se você tem aquele perfil mais maker, de fuçar, de ir atrás da informação, você vai lá e fuça na internet, compra impressora e você vai conseguir se resolver ali. Eu sou aquele perfil que gosta das coisas mais mastigadas. Cara, tá cheio de curso de impressão 3D, o cara te direciona e já é um atalho, né? Então às vezes você vai demorar, sei lá, 2 meses para aprender, pega um curso ali, um final de semana você tá imprimindo, assim, tá muito rápido mesmo. E geralmente a impressora, ela é atrelada a um software já para que te ajude na impressão? Como seria mais ou menos isso? Exatamente, né? Para você conseguir viabilizar a impressão 3D, você precisa de um arquivo 3D, né? um modelo 3D ali, para você colocar dentro de um software que vai converter esse modelo 3D numa linguagem que a impressora Entenda ali, né? vai entender. Então, assim, 70% da impressão 3D é você dominar esse software, né? Porque o que você escrever ali, a máquina vai fazer, né? Você tá a temperatura, velocidade, todos os parâmetros, a máquina vai fazer. Então, a maioria dos erros é esse, né? O pessoal não configura ali o software direito, aí dá problema. Mas fez a configuração certinha, cara, vai tranquilo. Então... E você citou um ponto legal, né? A temperatura manda muito, né? Às vezes a pessoa configura a temperatura errado, sai tudo hoje, bagunçado. A parte de impressoras 3D teve um crescimento muito grande, né? Eu não vou falar que bateu no teto, porque acho que ainda tem algumas coisas para evoluir. Mas eu acredito que a parte de materiais é o que vai mais crescer nos próximos anos. Então, hoje a gente trabalha com alguns materiais, sei lá, um ABS, um PLA, um PETG, que é plástico de garrafa PET. Cada material desses aí, eles têm a sua característica específica. Então, é mais rígido, outro resiste mais à temperatura, outros menos. Então, é isso que você coloca lá no software. Esse material eu vou trabalhar a 210 graus, esses a 240. Então, o que varia é isso. E aí a gente tem materiais de engenharia também. Um nylon, tem materiais que é usado na aeronáutica, né? Tem o Ultem, que é um material bem resistente também. Então aí abre um leque gigantesco para essa questão de materiais também. Quer dizer, infinitas possibilidades quando a gente fala de impressão 3D, né, cara? Porque eu, como leigo que sou, Dani, a gente já pensa no quê quando fala de impressão 3D? Cara, eu quero fazer um bonequinho meu. É isso aí. Não é verdade? Começa assim, essa é a entrada, né? Essa é a entrada, né, cara? E assim, né, o Dani falou da questão dos arquivos, né? Para quem, por exemplo, tá começando agora, né? Quem ainda não sabe modelar em 3D, digamos, né? Ele consegue imprimir algo a partir de um software e também dessa questão de arquivo. Esse tipo de arquivo, ele fica disponível ou é uma coisa mais restrita, tem que ser comprada? Como que funciona, cara? Isso era uma outra barreira que existia também, que nem, eu tenho a impressora, eu tenho conhecimento, mas e aí, como é que eu consigo... O que eu vou imprimir, né? Quero imprimir uma miniatura minha, por exemplo. Você tinha que aprender esse software de desenho para poder viabilizar a impressão. Hoje em dia, existem vários sites que fornecem esses arquivos de forma gratuita. Então, tem alguns arquivos gratuitos, outros pagos. Então, você consegue entrar nesses sites e só baixar o arquivo e colocar na impressora. Então, esse é um caminho. Segundo caminho, você pode contratar um profissional que tem esse conhecimento, né? Ele faz a modelagem 3D, faz a modelagem, da forma que você precisa. Exatamente, e te manda. E o terceiro, que isso já é novidade, inteligência artificial, né? Hoje o que mais se fala é inteligência artificial e dentro da 3D também evoluiu muito. Então, sei lá, há um ano atrás a gente não conseguia fazer isso com inteligência artificial. Existiam alguns sites, alguns programas que faziam isso, mas saía uma imagem toda distorcida, não saía legal. Hoje,
tô para te falar que 70% dos casos a gente consegue resolver com IA. Então você escreve o prompt lá bonitinho, ou põe uma imagem de vários ângulos, ele gera praticamente perfeito em questão de minutos ali. Legal. Então veio como uma ferramenta para... Aí o pessoal fala, mas então vai substituir o projetista ali. Dificilmente, né? Dificilmente. Porque acho que a IA, desculpa te interromper, mas assim, a IA para um usuário final vai ser excepcional, porque o cara não precisa saber de modelagem 3D, não precisa saber daquele software que geralmente é paramentado com diversas ferramentas, mas para um projetista, o cara realmente vai fazer um protótipo, uma peça, aí envolve engenharia, cálculo, aí é um outro cenário, né? Perfeito. Aí claro, a IA pode ajudá-lo também, mas depende dele pilotando ali, sem dúvida. Hoje a IA a gente vai conseguir utilizar, por isso que eu falei em 70%, em figuras mais orgânicas. Um bonequinho, um vaso, alguma coisa assim. Desenho técnico de engenharia, aí é outra coisa. Você tem tolerância, isso aí a gente acha que não chegou nesse ponto. Mas o que o pessoal está fazendo? Os projetistas, eles geram o arquivo 3D na IA, aí alguma coisinha ou outra que não sai 100%, ele vai lá, corrige, então ele ganha muito tempo. Né? Então, para quem modela, pode ir atrás dessas ferramentas que já dá para ganhar muito tempo com isso aí. Que legal. E falando de IA, eu queria te fazer uma pergunta dentro desse cenário, né? Porque assim, a IA, a gente vai lá, cria um prompt e ela traz essa modelagem 3D. Ela faz além disso, hoje na impressora, por exemplo, eu conseguiria criar um prompt para setar qual produto eu estou usando, qual insumo eu estou usando para imprimir, para que ela me ajudasse também na temperatura, para que ela me ajudasse numa modelagem melhor, além do desenho? Como está a IA hoje no mundo da impressão 3D? Sim, dá para utilizar. Né? Por exemplo, hoje eu trabalho na empresa na Foz 3D, né? A gente tem manutenção e também tem a parte de impressão. Alguns desvios, né, de manutenção, se a gente jogar lá na IA, ela já dá um passo a passo de possibilidades para a gente do que a gente pode seguir. Então já é um norte. Legal. Para impressão 3D, mesma coisa. Vou imprimir com esse material, que dica você dá aqui para eu começar? Cara, passa tudo lá. Usa essa temperatura, se der esse problema, faz isso. Show. Também dá para utilizar isso aí. Então, para usuário iniciante, nossa senhora, ajuda demais, demais, demais. Bacana. Cara, que doideira. Que doideira, né? A gente não imagina, assim, esse universo, né? Como ele é vasto. Sim. É muito grande, né? Agora para você, né, Odair? Você, um cara que começou ali na Scania, né? Na parte de engenharia, se desenvolveu aí como engenheiro e tudo mais, né? Como que foi sair do mundo corporativo e começar, cara, a empreender com impressão 3D no Brasil? Talvez numa época que já era muito falado, mas ainda não era tão popularizado quanto é hoje, talvez, né? Como que foi esse momento para você, cara? Cara, foi engraçado, assim, porque eu sempre trabalhei na Scania, então meu primeiro emprego foi lá, entrei com 19 anos e construí uma carreira lá dentro, né? Então passei por várias áreas, enfim. E antes de sair de lá, eu tava na área de engenharia de produto, trabalhando como coordenador de projetos ali. E, cara, nem pensava em sair. É uma empresa grande, sólida, já conhecia todo mundo lá, cara, estruturado. E só que aí eu casei com uma pessoa que era empreendedora, a família toda empreendedora. Então a gente é influenciado pelo meio, né? A mulher molda o homem, né? Molda. Pronto. Cara, então aos pouquinhos, né? Você vai vendo as coisas, né? Você construiu um negócio ali que é seu. Então eu falo que fui picado ali pelo bichinho do empreendedorismo, né? Começou a me instigar. Eu acho que eu já tinha uma predisposição, né? Porque apesar de eu vir de uma família bem conservadora, né? Meu pai sempre foi assim, cara. Você mora no ABC, você tem que fazer Senai, tem que entrar numa empresa e tal. Era padrão, cara. Era padrão. Procedimento padrão. Funciona, tranquilo, né? Tranquilo. Mas assim, como a gente começa a conviver com pessoas diferentes, a gente começa a mudar um pouquinho a mentalidade. E chegou um ponto lá que eu já não tinha mais desafios, né? Eu já tava numa zona de conforto ali, né? E aí, junto com o meu irmão, a gente comprou uma impressora 3D, por isso que eu falei, a gente sempre começa querendo fazer bonequinho, hobby. Então. Foi por hobby. Eu nem pensava em sair dali. Então a gente comprou a impressora, ficamos, sei lá, um ano ali fazendo brinquedinho, vasinho, essas coisas.
E aí os parentes começam a perguntar, né? Ah, faz um vasinho pra mim, faz não sei o que lá. Eu falo, ó, isso aqui eu acho que eu vou cobrar, né? Tem uma hora que tem que começar a cobrar, né? Pelo menos pagar o material, né? Vamos lá. É isso aí. Aí fizemos isso, montamos um Instagram, aí começou a postar as coisas, aí começou a vir gente, falei, ué, peraí, tem uma oportunidade de negócio aqui, né? E aí a gente também foi indo nessa, e quando viu a gente já tinha aberto o site, falei, vamos abrir um CNPJ, então as coisas foram acontecendo assim, sem a gente pensar ou premeditar, né? Uhum. E aí eu fiquei nessa jornada dupla durante 2 anos, então eu trabalhava na Scania, saía de lá, ia lá imprimir, dar acabamento em peça e aguentei 2 anos. Aí chegou em cada canoa, né? A Exatamente. história do pé em cada canoa. Uma hora você tem que escolher uma canoa. Exatamente. Então, assim, chegou num ponto que aí eu já não dormia, já não tava tendo. Puta, aí tá. Já tava afetando a saúde. Eu falei, putz, cara, vou ter que escolher. E eu achei que ia ser uma decisão difícil, mas pelo contrário, depois que eu pedi as contas, cara, parece que mudou tudo. Porque daí você começa a focar 100% no seu negócio, aí o negócio começa a crescer, né? Sim. Aí você, opa, aqui tem potencial. Aí dali pra frente só foi... a gente começa a ter uma percepção, uma visão das oportunidades, né? Então assim, eu nunca falava não. Ah, você faz isso? Faço. Nem sabia como fazer, mas ia buscar informação e ir atrás. Esse é o diferencial do empresário, né, cara? Até, assim, tem pessoas que têm essa oportunidade e não fazem essa escolha de migração, se travam na empresa, né? Então, o empresário mesmo, o camarada que nasceu com esse dom, ele tem essas decisões, né? Ele arrisca, ele sai, ele começa. Então, alguém pede alguma coisa que você não sabe fazer, você fala, sei fazer sim, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou tocar. Eu gosto de falar bastante assim, o cavalo tá passando selado aqui. Cabe você montar ou deixar ele passar, né, cara? Isso aí, cara. E se ele passar, tudo bem. Também não é um erro. Tudo bem. Mas, se você tem esse dom, você monta e segue com ele, né? Teve um case bem legal, assim, né? Foi até ajudou na decisão de sair, né? A gente começou, falei, vamos colocar treinamento aqui também no nosso portfólio. Então, comecei a dar treinamento de impressão 3D. E algumas empresas começaram a pedir. Só que aí eu tinha que sincronizar os treinamentos, tipo, numa folga, né? Numa emenda de feriado. Aleatório, né? Aí comecei, no começo dava certo, né? Aí chegou um cliente, né, que tentou marcar data comigo, aí não deu, e eu jogando, eu falei, vamos fazer no sábado. Aí o cliente, tipo, foi bem transparente. Falei, cara, é impossível que você não dê um dia na agenda durante a semana. Pra explicar, né, bicho? Aí eu falei, puta, e agora, cara? Aí foi meio que, falei, ó, chegou no limite, né? Já tá afetando agora a qualidade do serviço que eu vou executar lá na empresa, né? Então também foi um dos pontos que me deu um empurrãozinho aí, falou, agora é agora ou não vai. Ou vai ou não vai, né? Ou vai a racha. Tá certo. Legal. E do começo, assim, você falou que ficou pelo menos uns 2 anos nessa, né? Nesse começo, qual era o foco, né, inicial e você olhando lá para trás, o que se tornou hoje? Então, qual era o foco da Foz? Qual é o foco hoje? Tá. O foco inicial era assim, era trazer uma renda extra de algo que a gente tinha fascinação, gostava, né? E então começou assim, né? Vamos fazer uma renda extra de algo de tecnologia, que tanto eu quanto o meu sócio Fernando, que é meu irmão, a gente é formado em engenharia elétrica. Então a gente gostava dessas coisas de eletrônica, mecânica. Nosso pai sempre incentivava a gente a fazer as coisas junto com ele. Então começou assim, né? Sem pretensão, como uma renda extra, né? E aí conforme a gente vai crescendo, aprendendo, convivendo com os empresários, a gente vai percebendo que só isso não leva a empresa para frente. Você tem que ter um propósito, né? Exato. Mas e a produção, assim? A produção, ela tinha um nicho diferente do que é hoje? Nossa, demais, demais. O que você produzia que você não faz mais hoje? Eu gosto de falar que a impressão 3D você pode ter sucesso em qualquer nicho, né? Basta você saber explorar e ver sua rede de contatos, né? Por exemplo, o cara que é da área da saúde, ele vai tentar empreender na área da saúde porque ele tem contatos ali. Então todo mundo começa com vasinho, joga no Mercado Livre, Elo 7 e sai vendendo essas coisas em marketplace. Foi o que a gente fez. Conforme foram aparecendo novos clientes, a gente foi ajustando o portfólio. Falou, pô, pra mim esse segmento aqui não tá dando certo. Eu vim da indústria. Então eu falei, cara, eu tenho que atender a indústria, eu tenho contatos na indústria. Sim. Então por isso que a gente foi pra área de protótipo. Legal. Né? Então usei minha rede de contatos, mudei para protótipo e esquecemos essa parte de vasinho, coisas menores.
Minha esposa tem uma empresa na área da saúde. Pô, eu preciso fazer guia cirúrgico. Vamos fazer. Então, aos pouquinhos, eu fui montando o portfólio. O que a gente percebeu também? O cliente que vem, às vezes, fazer um trabalho de impressão 3D, ele quer prototipar. Se ele vai prototipar, ele vai produzir isso em escala. Sim. A gente trouxe também injeção plástica para dentro, para peças menores. Então, a gente, observando o tipo de cliente, a gente foi trazendo produtos que faziam sentido e que complementavam. Por exemplo, acabamento e pintura. O cliente quer um protótipo, aí ele vem e falou assim, pô, mas esse protótipo não tá bonito para eu apresentar, eu quero ele pintado, acabado, bonito. Montamos cabine de pintura, a gente faz pintura automotiva só para esses casos, não é algo que eu saio vendendo, mas é para complementar esse serviço. O que mais que a gente mudou? Manutenção de máquina, né? Começamos a fazer manutenção porque alguns clientes pediam. Então, conforme o mercado foi pedindo, a gente foi avaliando se valia a pena ou não e foi implementando. Então, hoje, eu atendo esses mercados assim. Maravilha. Mas, cara, tem de tudo, né? Cada um acho que tem que sentir a sua rede de contatos e ir direcionando. Eu acho que fazer tudo é ruim. Eu acho que você tem que tentar nichar em alguns pontos ali, dependendo da sua área de atuação. Não sei se eu respondi a trajetória legal. Com certeza. Beleza. Perfeito. Sem dúvida. E aí a gente vai falar da matéria-prima, né? Daquilo que é utilizado, né, Odair, para quando você faz a impressão. Perfeito. Dos produtos finais ali, né? Que são os filamentos. Existem alguns tipos de filamentos. E você falando da questão agora da Foz, que ela foi evoluindo, né? Conforme foi andando as demandas e sua própria visão. Você foi lá e falou assim, cara, vou abrir uma empresa de filamento, porque aí eu me autoabasteço e também forneço, de repente, para outras empresas, né? Exatamente. Como que foi... Como que você teve essa iniciativa? Tá. Em que momento, né? É a sua segunda empresa, no caso, né? Como que foi isso? Foi um momento engraçado também, porque eu já tinha, há uns 3 anos atrás, eu comecei a fazer importação, então eu importava o filamento acabado e revendia aqui nacionalmente, né? Só que de lá para cá, o mercado nacional começou a crescer, então estava valendo mais a pena eu fazer parcerias com empresas aqui nacionais do que importar, porque você fica deslumbrado, né? Pô, o material é barato lá, mas a hora que você põe frete, taxa de importação, ficava quase elas por elas. Então você tinha que pôr o dinheiro na frente, que o chinês você tem que pagar lá à vista, né, para receber. E esperar bastante. E esperar bastante, e o medo também, né? Falei, será que esse chinês vai mandar, né? Acontece com todo mundo. Então eu já tive essa experiência no passado e não foi legal. Então, assim, passou. E aí, com essa revolução da impressão 3D, pelas coisas começarem a se tornar mais acessível, as máquinas estão barateando, tem muita gente comprando e fazendo e trabalhando de casa, né, com a impressão 3D. Então, o que a gente pensou, né? Se tem mais gente comprando máquina, vai ter mais gente consumindo filamento, né? E a gente estava buscando algum produto dentro da empresa que fosse algo que a gente conseguisse escalar. Porque a impressão 3D, ela é um pouquinho mais difícil de escalar. Tem muito trabalho artesanal ali, né? Sim, fazer pintura, lixamento. Então, para você escalar, você tem que aumentar espaço, aumentar a equipe. Tempo, mão de obra, né? Mão de obra, né? Mão de obra qualificada, treinamento. Então, assim, tem alguns obstáculos ali, né? É super legal, a gente precisa ter, mas é difícil de você escalar para onde a gente queria chegar. Então a gente falou, vamos buscar algum produto, né? E na verdade a ideia nem foi minha, né? Foi do meu sócio, Gustavo. Ele também estava meio querendo pensar em novas coisas para a empresa dele, que ele também tinha uma empresa de impressão 3D, a gente era parceiros. Inclusive tem muito disso no mercado de 3D. Porque como a impressão 3D ainda ela tem um certo tempo, se você fecha um pedido que, sei lá, quero 200 peças para amanhã, não consigo dar conta. Então a gente para alguém parceiro para poder parceiros para poder atender o cliente. Então ele tinha o Gustavo, que é meu sócio nessa empresa de filamentos. Ele veio para mim, quero achar uma coisa nova, tal. Tô pensando em importar e revender filamento. Por isso que eu contei a história lá atrás. Aí falou, cara, apoio você, mas minha experiência foi essa. Eu não iria para essa parte de importação e revenda por conta disso, mas cada um tem que ter sua
sua experiência, né? Joguei um balde de água fria na ideia do cara. Né? Aí falei, choque de realidade. Né? Aí eu peguei e lancei assim, falei, mas se talvez fosse pra fabricar, né? Seria legal, né? Sabe quando você fala meio despretensioso assim, né? Beleza. Aí o cara foi embora, meio chateado. 2 semanas depois voltou com orçamento de máquina, plano de negócio. E aí, vamos? Aí, ó, tá vendo? Aí me enquadrou, falei assim, cara, bora, né? Legal. Aí a gente começou a correr atrás, né? Isso foi no final do ano passado. Aí corremos atrás de investimento, verificar galpão, aí todo o processo de abertura da empresa. Pra criar a indústria Pra mesmo. criar a indústria, alugamos um galpão, compramos a máquina, chegou, montamos. E, cara, não era tão fácil igual a gente achava. Falei, eu sou expert em 3D, fazer filamento é moleza. Não, mas tem todos os pontos ali que a gente teve que aprender. Então, os 2 primeiros meses, a gente fala que a gente gastou material, porque compra o material, faz teste. Pra ajustar, né? Pra As ajustar, coisas, né? Foram 2 meses ali, pauleira. Aí, no 3º mês, estabilizamos o processo, aí lançamos o produto no mercado. Porque qual que é a vantagem, né? A gente testava o nosso próprio material, porque nós éramos os nossos próprios clientes. Sim. Então, assim, não dá para lançar assim. Tá com variação de diâmetro, tá com diferença de tonalidade. Então, não dá, e jogando o material fora. Aí, quando a gente acertou, aí a gente falou, agora eu aprovei. Aí, mesmo assim, a gente mandou para alguns parceiros, né, amostras. Teste e tal. Cara, queima o plástico aí e vê o que você acha. Vieram alguns feedbacks bem legais. Legal. Nossa, o pessoal é muito unido, assim, na parte 3D. A gente ajustou mais uns pontinhos e lançou o produto no mercado. Não, e quando você faz e você testa, você é o maior crítico E a gente possível, é chato, né? hein, cara? A gente é o mais perfeito possível, né? Te entendo. Exatamente. Ô, Dair, tem uma trend na internet, cara, que os americanos fazem muito, tá? Eles imprimem, você já deve ter visto isso, é o seu business, eles imprimem uma bola de basquete com um filamento específico, que ela fica meio que vazada, assim, e quando ele pinga essa bola, ela não faz barulho e ela pinga como se fosse uma bola de basquete, cara. E aí, dentro disso, eu te pergunto, quais são os tipos de filamento que existem, assim, Legal. pra gente ter um conhecimento mais técnico mesmo da coisa? Conta pra Legal. gente. Foi o que eu comentei um pouquinho antes. O que acho que vai ter muita evolução é essa parte de materiais, né? E além dos filamentos rígidos, que a gente conhece, a gente fala em plástico, em filamento, a gente pensa que é um copo plástico, um garfinho de plástico, coisas plásticas. Mas existem materiais flexíveis também. Uhum. Então, cada tipo de material vai ter suas características de elasticidade, limite de escoamento, enfim. E existe um material que eles encontraram que consegue ter essa flexibilidade. Obviamente fizeram um estudo, um design que consegue simular não, né? Representar ali e trazer uma bola de basquete. Inclusive, eu vi essa reportagem, o pessoal usou, testou, teve jogo, foi bem legal. Ela é toda furadinha, assim. Ela é meio vazada, né? Toda vazada, mas é um material... Dentro, por isso que não faz Não barulho tem, e tal. E eles estão, eu vi também alunos de universidade com essa bola, esse tipo de bola impressa, podendo treinar, às vezes, num apartamento ou de madrugada sem fazer barulho, para não atrapalhar o próximo. Nossa, que Porque louco, ela cara. pinga e ela não faz barulho, então o cara consegue ficar jogando onde ele estiver. Que da Cara, hora. sensacional. E legal que você comentou, porque assim, existem várias tecnologias de impressão 3D. Uhum. Então, por exemplo, a que é mais utilizável, que é mais acessível, a gente chama de FDM, que é a de filamento. Então, é o fio de plástico. Então, imagine que funciona igual uma pistola de cola quente. Então, você põe o insumo ali, ela esquenta, vai derretendo, só que a impressora vai fazendo o caminho para desenhar a peça. Uhum. Então, esse é o que é mais acessível que a gente comentou. Legal. Porém, existem outros processos. Existem processos de impressão 3D que utilizam resina líquida. Então, ele faz a cura do material através da luz UV. Esse da bola de basquete, eu tô na dúvida se é por luz UV ou se é sintetização por laser. Uhum. Né? Eu preciso retomar lá para ver. Mas existe também essa parte que é feita com pó, e aí vem o laser, sintetiza esse pó, aí põe outra camada e vai fazendo camada por camada. Camada por camada. Então tem essa de SLS, que é de laser, tem a DLP, que é a de luz, tem a FDM, que é a de filamento. Então, assim, é super abrangente também, né? Sim, sem dúvida. Agora, Odair, falando um pouco mais da Poliflow aqui, né? Eu fico imaginando você pensando no seu próximo cliente, que é o cara que está começando na impressão 3D, talvez, né? Tá.
Do seu ponto de vista, qual que é o tipo de mercado hoje que está um pouco mais aquecido, que a pessoa que é mais leiga pode pegar e falar assim, vou comprar um equipamento e vou começar a fazer algum serviço, cara? Então, eu tinha essa crença que tinha um mercado melhor e pior. Uhum. Mas aí, quando eu comecei a fabricar filamento, eu vi que eu não entendia nada, cara. Porque eu comecei a vender o material, cada cliente tem um nicho, cara. E É uns mesmo? clientes gigantes, assim, que você nem imaginava. Falei, caramba, o cara vende, tem um marketplace lá. Eu não acreditava muito nessa questão de vender em marketplace, porque foi o primeiro segmento que eu tentei. E não foi interessante pra mim. E aí eu comecei a vender pra pessoas assim. Só que qual que é o diferencial deles? Eles fazem um produto próprio, inovador e lançam no mercado, né? Então, assim, eu acho que não tem um nicho melhor ou pior. Eu acho que o que tem é você conseguir trabalhar dentro do seu conhecimento ali. Qual que é o diferencial? Trazer produtos que resolvam problemas para o cliente ou que estejam na hype. Por exemplo, quando lançou a Alexa, né? Uhum. Pô, novidade, Alexa. Inclusive é um case de um brother meu, né? E, Eu vi de peça pra Alexa, cara. Mas Cara, conta aí, vamos lá. esse amigo meu, o que ele fez? Bom, ele contou pra mim, não sei se é verdade ou mentira, eu vou acreditar porque o cara é brother, né? Aham. Ele falou que quando lançou a Alexa, ele desenvolveu o suporte, então ele foi lá, projetou, desenvolveu o suporte pra Alexa. Era um suporte que você encaixava ela e já punha direto na tomada. Então escondia o fio, ficava todo bonitinho. E aí ele começou a imprimir em 3D e vender. E aí o que foi? Ele colocou no Amazon, o próprio Amazon recomendou o produto dele, porque estava vendendo legal, recomendou para comprar aqueles combos dentro do Amazon. Cara, o cara explodiu, Explodiu. entendeu? Sim. Explodiu. Ele começou a vender, não dava conta, comprou mais máquina. Então, assim, em 2 meses ele Estourou. estourou, entendeu? Estourou. Vendeu mais de meia milha de suportinho de Alexa, cara. Você comentou isso, Odair, me fez lembrar. Nessa época, eu via muito no Mercado Livre. Quem tinha impressora 3D, o camarada abria lá a venda do tipo assim, ó, me fala qual personagem você gosta. Aí. E aquela Alexa redondinha, ele fazia o personagem em 3D e encaixava aquela Alexa. Então, para não ficar aquela Alexa bolinha em cima da mesa, ele fazia um personagem de desenho. Uhum. Cara, isso vendeu muito, assim. Eu lembro que meu filho viu e ele queria, então era... Eu tenho um lá no meu rack, que é aquele robozinho do Star Wars. Então você encaixa a Alexa redondinha, a luz vira a luz do robozinho. Vira a luz do Cara, robô. muito louco, Pô, né? Animal, né? Animal. Eu vi diversos tipos de suporte, case para Alexa. O pessoal surfou demais essa onda aí, né? Quem tava com impressora 3D, bacana. Então, a dica é essa, é surfar nas ondas, tá Legal. ligado o que tá acontecendo. Eu não acredito, né, opinião minha, que tem um nicho que é melhor ou pior. Eu acho que cada um tem que trabalhar. E que nem agora tem aquela onda, aquele bonequinho lá, Labubu, né? Lá, Bubu. Nossa, o Tá, pessoal também começou a vender bem. horrores, né? Aí tem aquele boom, depois cai de novo. Então você tem que aproveitar os picos ali de... O morango do amor não se aplica, né? Poderia ser uma... amor, aproveitar alguma coisa O morango- sobre isso, mas né? é- Sei mas lá, é um isso, enfeite, só pra- alguma coisa nesse sentido, né? Vou lançar um filamento com a cor do morango do amor agora. Exatamente, É, tá é vendo? isso, é isso, tipo cara. isso, né? Tem que ficar ligado, né? Isso Nas aí. tendências, né? Ô, Odair, eu queria te fazer uma pergunta assim. Você comentou lá atrás que a parte da saúde não era muito a sua área, mas como nosso podcast é de tecnologia, eu fico com a Bora. seguinte dúvida, cara. Dentro do seu business lá, né? Você tem a manutenção de máquinas, você tem máquinas, impressoras, você tem toda essa parte de filamento, teve que estudar toda essa parte. Olhando para tudo isso, o que você vê assim, onde teve. Conta um pouquinho das tecnologias dentro disso e onde você enxerga que tem mais tecnologia aplicada. Hoje eu acho que o que mais tem tecnologia é na máquina em si. Na máquina? Por quê? Mas isso de 2 anos pra cá, tá? Uhum. Porque até 2 anos atrás, a impressora 3D sempre foi aquela mesma coisa. Não tem muito segredo, né? É uma caixa ali, com os motorzinhos, o material entra, derrete e sai. O que aconteceu nesses últimos 2 anos? A China veio, cara, destruindo todo mundo, né? Eles trouxeram muita tecnologia, conseguiram trazer máquinas mais rápidas, Uhum. que mantêm a qualidade, ou melhor ainda do que as impressoras convencionais, Legal. com metade do preço. Então, assim, o que eles colocaram de tecnologia ali para conseguir acelerar as máquinas, cara, foi impressionante. Uhum.
Eu acho que, é o que eu falei, eu não sei se já bateu no teto, mas eu acho que eles vão conseguir agora melhorar um pouquinho mais, né? Mas eu acho que não vai mudar mais muito. Eu acho que daqui pra frente o pessoal vai aplicar a tecnologia nos materiais. Tá. Materiais com fibra, com nanotecnologia, com um monte de coisa. Uhum. Mas nesses últimos 2 anos foi o equipamento. O que eles fizeram? Dentro do software deles, eles implementaram controle de aceleração, controle de fluxo, inteligência artificial para fazer a leitura de como que está saindo o filamento. Ele consegue identificar por vídeo, por foto ali, por imagem, se está saindo falhado, se está muito perto da mesa, se está muito longe, se está na distância Isso certa. é importante, porque já faz a correção, talvez, na Cara, correção hora. automática. Isso. Antes, o que a gente tinha que fazer? Tinha umas rodaninhas ali que você tinha que ficar Puta, era na mão. ajustando na mão. Olha Opa, ali que ficou, isso, volta mano. aqui, começa de Nivelava? novo. Era um nivelador ali? Tinha que nivelar na unha. Ah. Põe um papelzinho ali, mexia no bico, o papelzinho arranhou, beleza. Vai Então, no opa-opa, né? é tipo isso, é tipo isso. Então, quem for mais antigo da impressão 3D vai lembrar do papelzinho. Isso Hoje- não tem mais. Hoje você põe play, a máquina faz, né? Você Ah. não precisa nem olhar. A própria câmera lá já vai corrigir. Então, acho que o que evoluiu mais hoje no 3D foi a tecnologia dos equipamentos. Legal. Então, Nossa. foi absurdo, assim, absurdo mesmo. Em 2 anos, deu um boom gigantesco. Bacana. Show de bola, né, cara? Eu ainda volto na questão aqui um pouco sobre a galera que tá começando, né? Uhum. E nos bastidores a gente comentou sobre uma questão de feira, né, cara? Feira, O que cara. vem por aí, cara? O que você... Assim, primeiro a vivência de participar de uma feira, porque você vê, a gente tá aqui numa conversa de meia hora, 1 hora, já me deu um monte de ideia na cabeça. Agora imagina você participar de uma feira do segmento, né? Que acho que é importante Legal. para ampliar. Qual que é a sua opinião e o que vem por aí, cara? Total, acho que pro usuário que é iniciante, ele quer saber como começar, não tem lugar melhor que uma feira. Então, se tiver alguma feira de impressão 3D perto da sua região, vai, porque assim, lá onde vão estar os principais fornecedores, né? Então, lá você vai ter acesso aos tipos de equipamentos mais novos no mercado, vai ter o pessoal lá que oferece curso, insumos. Então, tudo que você precisa para iniciar na 3D vai estar ali. Diferentes tecnologias e tudo. Inclusive, né, o pessoal que é da região do ABC, agora eu não lembro a data, é outubro? É dia... Acho que é em novembro. Bom, depois eu vou lembrar. Mas no final do ano agora vai ter uma feira aqui em São Caetano. Chama Expo 3DBR. Então entra no site lá, busca que quem é da região aqui vai conseguir participar dessa feira. A gente coloca aí no Aparecer aqui embaixo. Cara, embaixo os é dados da feira. Maior feira de impressão 3D que tem. Né? O Legal. pessoal, os São idealizadores aí. Caetano, meu. São Caetano, vai ser na Pertinho. faculdade na Mauá lá, né? Aham. Então, assim, ali vai ser bacana. Né? A feira foi evoluindo muito, né? Quem entrar lá no site vai ver. E é o pessoal que é das antigas e que faz parte da organização, né? Então vai ser uma feira bem legal. Acho que vai ser a maior que teve até agora. Cada ano eles vão ampliando, aumentando. Legal. Ano passado foi em Sorocaba, na Facens, numa faculdade. E agora vai ser aqui na Mauá, pertinho da gente. Bacana. Estaremos lá. Legal, cara, legal. Vamos saber, né? Ô, Dair, vem cá, dá pra, assim, no ramo de 3D, dá pra começar pequeno? Mas assim, o pequeno que eu digo não é nem começar empreendendo, tá? Uhum. Quero começar assim, ó, eu já tenho meu business, não quero trabalhar na área de 3D, mas eu quero começar no 3D pra mim, em casa talvez ali. Você já citou que tem impressoras muito mais em conta hoje, né? Uhum. Mas dá pra começar em casa, de verdade, assim, imprimindo pra mim? Vale a pena comprar um material e fazer um vasinho, como você citou? Ou vale a pena eu já pegar esse vasinho pronto? O que você acha sobre isso? Eu acho que vai depender do seu perfil, né? Se você é um perfil que gosta de pesquisar, gosta de fazer as coisas, né? Perfil maker, cara, eu recomendo 100%, né? Uhum. É o que eu falei, tá super acessível. O custo do material, se você for pegar, vale muito a pena, né? Uhum. Você vai pagar em média aí, sei lá, R$100 o quilo. Mas 1 quilo dá pra você fazer coisa pra caramba. Então, sei lá, você tá Não no tem Quilo do essa filamento, noção. você fala, né? no filamento. Isso Filamento. é legal, porque assim, as pessoas, quem não conhece, não tem essa noção, né? 1 quilo eu Não. faço quanto de material? Nossa, faz vaso vai pra dar a família inteira. Cara, é muito, porque rende, né? Rende muito, assim. Mas, cara, dá sim pra começar pequeno. A barreira de entrada tá muito baixa. E pra quem gosta de mexer, vale muito a pena. Quem não tem o perfil, vai barrar em algumas coisas aí, né? Mas
quem gosta de fazer as coisas. Você tá lá na sua casa no final de semana, né? Preciso de alguma pecinha, alguma coisa, você tá Manda tudo imprimir. fechado. Senta lá, busca na internet e manda imprimir. Pra quem tem criança, nossa senhora, a criançada fica maluca, né? Vem imprimir Legal. um brinquedinho, alguma coisa assim. Cara, Então eu queria complementar com o seguinte, ó. Antigamente as impressoras, elas eram uns trambolhos, né, cara? O negócio Trambolho. era gigante. Hoje já, eu acho que já tá super menorzinha, daria pro camarada ter num apartamento. Tô perguntando porque eu gostaria disso, né? E aí, complementando também, eu queria... Pergunta de leigo, tá? Ah. Se eu tenho uma impressora desse porte, uma pequenininha, para pôr ali num apartamento, eu consigo utilizar nela qualquer material? Muito boa Porque pergunta. eu me lembro que quando você trocava o filamento, tinha máquinas que ou não aceitavam, ou você tinha que fazer uma limpeza antes. Conta pro pessoal que também é leigo como eu aí, tá nos assistindo. Não, perfeita a sua pergunta. Quando a gente vai dar instrução que máquina eu devo comprar, a gente pergunta qual que é a sua finalidade. Legal. Ah, eu sou robista, quero ter um negócio em casa. Compra uma impressora aberta. Uhum. Por quê? O que você vai fazer? Vai ficar ali dentro da sua casa, não vai ter exposição, não vai ter esforço. É uma impressora mais barata. O material, o PLA, ele só funciona nessa... Desculpa, o material, o PLA, ele funciona em todas as máquinas. Mas ele vai melhor com impressoras abertas e ele é mais fácil de trabalhar. Só uma definição, impressora aberta, o que que seria? Imagine... uma impressora aberta, é uma impressora que não tem um enclausuramento. Tá Ou bem. seja, ela não tem controle de temperatura, ela é toda aberta. Tá bom. Então você passar ali, você pôr a mão, você consegue acessar a peça. Uma impressora fechada, ela vai Tem ter uma um gabinete, enclausurada. uma portinha, então você não consegue acessar ali e ela tem um controle melhor de temperatura. Por esse visual, eu já conseguiria definir que a aberta é uma impressora mais simples, a enclausurada ela teria um componente mais técnico ali ou não? Não, elas são exatamente a mesma coisa. Tá bem. A única diferença é que a fechada você vai trabalhar com uma gama maior de materiais. Por exemplo, o ABS Ela te dá mais possibilidades, te né? dá mais Legal. possibilidades. Ambas são boas, são a mesma coisa, mas o que vai definir é o material. Tá bem. E as fechadas costumam ser um pouquinho mais caro porque tem mais componentes ali. Então por isso que o robista, eu falo, cara, vai para aberta, você não vai precisar. Ah, quero abrir um negócio? Já vai para fechada, porque uma hora você vai precisar. Tá. Entendeu? Então essa é a diferenciação. Mas voltando ao que você falou de pessoal dentro de casa, é uma impressora aberta, utilizar PLA, vai sem erro que não vai dar problema. Por quê? O ABS, como ele precisa desse controle de temperatura, ele tem uma contração muito forte. Então, se você usa na impressora aberta, bater um ventinho ali, ele empena, desgruda da mesa, dá descolamento de camada. Então, é mais ou menos nessa linha aí que a gente fala. E no PLA eu conseguiria imprimir qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. PLA e o PETG. E o PETG. PETG. Inclusive, o PETG tem até um case bem interessante. Vou fugir do assunto aqui, tá? Não, Mas lembrei, Dá senão eu vou bala. esquecer. Não dá bala. Eu atendo uma escola e o que eles estavam fazendo? Eles estavam cortando as garrafas PET, Uhum. picando as garrafas, fizeram um dispositivo lá que eles faziam o próprio filamento. Obviamente não tinha aquele controle dimensional e tal, mas eles conseguiam fazer o filamento reciclando e reimprimir as peças com essas garrafas PET. Então o PETG também é um material que dá para usar nas impressoras abertas, né? Que legal. Cara, dá pra fazer muita coisa. Meu Deus, gente. Legal. É maluquice, É é uma maluquice. loucura, né? A gente falou bastante sobre esse uso comercial, empresas, né? Você falou um case agora de escola, né, cara? Onde mais hoje está sendo utilizada a impressão 3D que às vezes as pessoas não se atentam tanto, cara? Vai de encontro com aquela primeira pergunta, né? Que é tudo que a gente faz aqui para protótipo tem que ter um pós ali na impressão 3D. A gente comentou antes de entrar aqui na questão de pessoas com deficiência visual, né? Então a impressão 3D também é utilizada num segmento, né? Sim. Então você vai em alguns lugares assim tem exposições para cegos. Então eles fazem a impressão 3D com textura que o pessoal pode sentir, às vezes com cheiro ali, né? Põe alguns elementos. Então é um ramo também que é bastante utilizado. Eu não tinha nem noção também. É um cliente que é um artista plástico especializado nesse segmento. Aí conheci também esse segmento. E a gente nem imagina, né? Não, lógico. O que mais? É muita coisa, Ah, né? cara, tem muita Infinito coisa. de né? De tudo aí, né? Muito... Me pegou desprevenida dessa pergunta aí. Não pensei. Ô, Odair, você disse que tem injetoras lá também, né? Sim. Para uma indústria,
Existe um número mínimo ou um número limite, vamos por assim, de peça para a pessoa entender isso eu faço na impressora, não, isso é melhor eu já levar para uma injetora e fazer em quantidades maiores. Legal. Porque às vezes a indústria ela pensa assim, eu tenho a 3D, mas é só para o protótipo. Tá. Definir o protótipo, eu vou para uma máquina industrial. Legal. Mas tem casos que às vezes o camarada precisa, como você disse lá atrás, de 200 peças e não vale a pena ele pôr a hora a máquina dele. Não vale. E aí ele vai para uma impressora 3D. Existe assim um limite para isso de peças, não? É bem relativo, porque vamos supor, tem peças que têm um valor agregado maior, né? Então, às vezes, não vale a pena você investir num molde para fazer essa peça, vale a pena na 3D. Então, vai ter que ser feita a continha ali. Quantas peças eu quero? Eu quero 200 peças, qual o valor da 3D? É esse. Se eu fizer um molde, vou investir no molde tantos R$ 1.000. Qual o tempo de retorno? Então, cada caso a gente vai fazendo um cálculo. Mas, por exemplo, né, se eu for falar de peças pequenas, às vezes com uma demanda mensal aí de 1.000, 2.000 peças, que para injeção em larga escala isso não é nada. Não é nada. Não é nada. Faz em um dia, às vezes, né? Exatamente. Máquina, né? Os caras nem querem esse tipo de trabalho. Então, quem tem essas demandas baixas, vai bater na porta dos caras, os caras não vão nem atender, porque não faz sentido, né, para eles, né? Então, aí ele é obrigado a vir pro 3D ou para uma injeção de baixa escala. Na injeção de baixa escala, o molde tem um valor bem reduzido, então às vezes dá viabilidade. Vai depender do tipo de acabamento que você precisa, porque quer queira ou quer não, a impressão 3D ela não traz um acabamento lisinho assim, como se fosse uma peça injetada, porque ela é feita em camadas. Então se você olhar, apesar de ter um acabamento legal, você vai ver as linhas. Sim. E tem segmentos que falam, não, tem que estar lisinho. Perfeito. Então aí você vai para injeção. Agora a questão de volume é relativo, porque por exemplo, eu tinha um case lá, eu fazia umas capinhas para perfil de alumínio. Então o cliente começou a pedir 100 peças por mês, aí subiu para 200, 300. Aí eu tinha que parar todas as minhas máquinas, porque cada peça demorava 1 hora para fazer. Putz, Então imagine. 300 peças. 300 peças, 300 horas. Aí você começa a ter que pôr um monte de máquina. Aí já, acho que tá na hora de eu fazer conta, porque minha produção inteira tá fazendo esse pedido. Aí a gente fez um estudo, porque as impressoras já não estavam dando conta, né? Tinha muita peça. Então a gente fez um estudo. Para fazer um molde é quanto? É tanto. Era o que eu ia te perguntar, porque você tem essa diferença, né? Na 3D, você só precisa do modelo 3D e você imprime. Para você ir para uma injetora, você precisa de um molde, né? E às vezes, depende da injetora, é um ferramental mesmo, é um molde que você tem que mandar fabricar lá. Eu não sei que material, mas suponho que seja um aço, sei lá. Então, e às vezes o molde é uma fortuna, né? Depende uma fortuna. Para essa injetora que eu tenho lá, ela é uma injetora de bancada, então ela faz peças pequenas, até 30 gramas. Então imagine que ela tem uma área de 15 centímetros por 10 centímetros. Então o que eu conseguir colocar ali dentro vai dar certo. Só que o molde sai muito barato, porque é um molde em alumínio. Como o esforço dessa máquina é menor, né, ela não tem tanta pressão ali em cima do molde, igual essas injetoras gigantes, que é sei lá quantas 1.000 toneladas lá, né? Às vezes então, o molde nem dura, né? Exatamente. O molde de alumínio, cara, dura demais. Então, por ele ser de alumínio ser menor, o custo é menor e aí dá para viabilizar esses lotes pequenos. Que legal, cara. Então, assim, é muito interessante, porque era um mercado que tava meio... que não tinha opção. Ou o cara ficava só na 3D ali, tinha que comprar um monte de máquina para fazer, ou tinha que investir uma bala no molde e conseguir lá uma janelinha para injetar, sei lá. O cara não vai fazer 1.000 peças, então ele é obrigado a, sei lá, comprar 100.000 peças. Então em 2 dias lá o cara injetava 100.000 peças e ele tinha peça para uns 3 anos. Mas aí tinha que pôr todo o dinheiro entendeu? Na frente. Então cada caso é um caso, mas normalmente a gente faz isso. Quando você percebe que, tem muita máquina que já não tá dando conta, talvez é a hora de você fazer um estudo para... É mais pelo estudo mesmo, mais né? pelo estudo. De cálculo. E aí, Fabião, será que a gente tá falando de tecnologia ou não? Olha o que tem de tecnologia nesse assunto, cara. Demais, é muita coisa embarcada. E a pergunta do programa, agora na nossa reta final, Dani? Cara, mas já acabou, o papo tava tão bom, cara. Pois é. Passou muito rápido, cara. Foi uma aula aí de impressão 3D, bacana. Nossa, demais. Bacana, mas vamos lá, já que chegamos na pergunta do programa. A gente tem uma pergunta no programa, Odair, que é a seguinte, a gente deixa pro final e nenhum convidado sabe
Qual é? Lá vem. E a nossa pergunta... Não está no roteiro. Mas ela faz parte da nossa programação aqui. A nossa pergunta é a seguinte. Odair, para você, o que é tecnologia? O que ela faz na sua vida? Cara, eu acho que a tecnologia é algo essencial, assim, pra gente evoluir e crescer. Não tem como, né? Se a gente ficar estagnado ali, as coisas não funcionam. E tudo que tá acontecendo a gente já vê, né? O quanto que evoluiu com inteligência artificial, novas descobertas. Então, assim, pra mim, tecnologia é algo essencial e não tem como a gente viver sem, cara. Porque senão a gente estaria na idade das cavernas lá ainda, né? Exato, é isso. Sem dúvida, sem É dúvida. isso. Legal. Cara, show de bola. Obrigado, Dair, pela sua participação. Muito Eu que louco o assunto, né? Não, Eu o assunto, viajei cara. no assunto. É muito Quem louco. não gostaria de ter uma impressora 3D em Já casa, dá uma né? vontade Tá de comprar imprimindo uma, viu, tudo, Dani? né? Pô, olha, eu acho que no backstage a gente vai ter que bater um papo, eu vou precisar de uma. Cara, não vai ter Exato, jeito. exato. Muito legal. Vamos conversar ainda, seu Dair. Nossa, vocês vão ter uma impressorinha aqui, ó, atrás já imprimindo o logo de vocês durante o programa. Aí vocês Aí, vão ó, ver. tá Quem vendo? sabe No próximo episódio Aí, ó. a gente traz uma e Posso aí no trazer- nosso posso mandar uma papo pra a vocês gente aí. deixa Já uma faz um ao vivo imprimindo aqui, e né? fazendo um ao vivo. ó. Top, vamos combinar isso aí. Legal. Legal. Cara, obrigado aí pela oportunidade, né? Gente, o Porta 443 é tecnologia e tem também o lado humano. A gente vai atrás das pessoas. E a É gente isso aí, cara. prospectou o Odair. Foi um barato, assim. Foi, A cara. empresa tá bem posicionada no ABC, né? Tá aqui em Santo André, as duas empresas, né, Odair? Exatamente. E a gente deseja para você, assim, todo sucesso com seus negócios aí. E conte com a gente também, É tá isso legal? aí. E, cara, deixa pra gente os seus contatos, principalmente para quem quiser conhecer sua empresa, site, seus contatos pessoais, e-mail, fica à vontade, Juliano. Agradeço o convite, né? Até achei que você ia contar a história da abordagem lá, mas a gente deixa nas Deixa no entrelinhas off. aí, né? Não vamos dar spoiler pros Foi próximos aí. Legal. Obrigado, gente. Gratidão aí pela participação, pela oportunidade. Parabéns aí pelo podcast de vocês, que tá sensacional. De verdade. Tá ficando bem legal. Isso aí. Obrigado. Quem quiser conhecer a nossa empresa, tem a Foz 3D, então é @Foz 3D. E para quem já tem impressora 3D ou vai entrar futuramente aí, a empresa Polyflow Filamentos também está no Instagram, site www.polyflow.com.br e o da Foz 3D também, www.foz3d.com.br. Aí é só clicar lá no WhatsApp e direciona para os nossos contatos. Show de bola. Maravilha. Grande Odair Sardinha. Valeu, Dair. Obrigado pelo papo. Show demais. Show de bola. Agradeço. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Porta 443 está também no Instagram, hein? Segue a gente lá. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Isso aí.